Prezados amigos e espectadores de Vitrines da Vida, mais uma vez estamos aqui para considerarmos alguma coisa daquilo que vem acontecendo diariamente na vida de todas as pessoas. Durante a história da humanidade, o homem foi passando por muitas fases e a história nos diz que houve períodos em que certas nações dominaram outras e no seu desenvolvimento a história tomou rumos diferentes. No entanto, à medida que o tempo foi passando e agora, mais recentemente, com as facilidades de comunicação, facilidades de transporte de um lugar para outro, o mundo acabou se tornando o que chamamos de aldeia global. E isso veio trazer novas direções, novas maneiras de viver, e hoje nós queremos considerar um pouco a respeito daquilo que está acontecendo hoje com o ser humano. Nós notamos que o ser humano está atualmente entre duas forças, e através da influência dessas duas forças, ele está procurando alcançar aquilo que ele chama de felicidade, ou de bem-estar, ou de satisfação da vida. Então ele procura alcançar aquilo que ele acha que é um bem comum e também o bem individual, através de uma série de atividades, procurando alcançar aquilo que ele deseja. Agora, essas duas forças se notam da seguinte maneira. Alguns lutam para conseguir ordem nas coisas e então, nos governos, procuram desenvolver, apresentar e impor leis que coloquem ordem e que vão determinar os direitos e os deveres de cada cidadão. E então há seres humanos que procuram alcançar o seu lugar na vida através desse caminho. É verdade que, ao elaborarem as leis, nem sempre essas leis são justas. Aliás, já Sócrates criticava na época as leis de Atenas, mostrando que muitas delas levavam à injustiça. E então foi até acusado de corromper a juventude por ensiná-los a pensar e descobrir essas incoerências da lei. Hoje ainda, a coisa tem se tornado muito mais grave. As leis favorecem, em grande parte, a injustiça, a improbidade e, assim, acabamos tendo uma inversão de valores. Por outro lado, existem aqueles que estão procurando alcançar a sua, entre aspas, felicidade através de atividades de relações, através de ações que são contrárias a essas leis. E então, nós chamamos isso de delinquência. E haja vista que muitos e muitos indivíduos estão se agregando, formando complôs, formando quadrilhas para alcançar aquilo que eles querem através da violência, através da delinquência, através da transgressão das leis, cometendo crimes de toda sorte. Então, o homem se encontra nessa época dessa maneira. É verdade que a maior parte da humanidade está procurando a sua sobrevivência, lutando pela vida, procurando conseguir aquilo que desejam, ou seja, satisfazer as necessidades fundamentais do ser humano, o que nós chamamos de necessidades biológicas, através de muito esforço, de luta, e nós podemos ver aí multidões e multidões nesse estado. Isto é, a maioria da massa humana correndo atrás na vida apenas pela sua sobrevivência. Por outro lado, nós notamos que o ser humano está procurando desenvolver certas técnicas,
certos instrumentos que procuram facilitar as coisas na vida. E então, haja vista agora, essas descobertas do computador, né, que vem facilitar tremendamente a vida humana e, sendo usados de maneira coerente, pode ajudar a construir uma humanidade mais tranquila, mais feliz, se for usado de maneira correta. Se forem usados esses inventos de maneira apropriada. No entanto, nem sempre é isso que acontece. Por outro lado, nós notamos também que há uma minoria que dirige os destinos do mundo através da riqueza, através do poder, da influência, não é? E muitas vezes através da força, em alguns países totalitários em que o indivíduo é um ditador e impõe a sua vontade à força. Assim é que nós encontramos nesse mundo a humanidade entre essas duas forças, ordem e desordem, construção e destruição. E essa destruição também, muitas vezes, é em nome de ideais nobres e elevados, em que se busca alcançar alguma coisa através de violência. Agora, a busca da satisfação das necessidades biológicas é fundamental para nós estudarmos e analisarmos o comportamento do homem. Que necessidades são essas? São essas necessidades de sobrevivência. Fome, sede, abrigo, segurança. A humanidade trabalha dia e noite em busca disso. Indivíduos que se levantam às 4, 5 horas da manhã, comem uma códea de pão, uma xícara de café preto e vão para o trabalho. Trabalham, suam, esforçam-se durante o dia e ao meio-dia comer uma boia fria ou requentada e depois volta a trabalhar até 5, 6 horas da tarde e volta para casa, onde então, quem sabe, mal e mal uma janta e vai dormir. No dia seguinte, levanta-se outra vez para seguir a mesma rotina. E assim, vai procurando satisfazer as necessidades de sobrevivência. Alguma roupa que é necessário, especialmente em lugares onde o clima é bastante difícil. E então, um abrigo, um barraco, um teto no qual vão morar. Também as necessidades psicológicas são atendidas através da busca do conhecimento. Milhares, milhões de pessoas estão buscando maior conhecimento para adquirirem aquilo que eles chamam de melhor condições de vida. E, de fato, há indivíduos que, através do estudo, através da aquisição de conhecimentos, podem melhorar a sua qualidade de vida, ganhando um pouco mais ou também aprendendo como conseguir melhor algumas necessidades, satisfazer algumas necessidades como alimento, como água, como roupa e assim por diante. Essas necessidades psicológicas são atendidas através da busca do conhecimento. Ou também buscar relações. O ser humano tem necessidade de ser reconhecido, de ser aceito pelo grupo, porque o homem não é um ser isolado. Um homem tem a tendência de viver em sociedade e então vai buscar satisfazer essa necessidade de companhia, de cooperação, de coleguismo com outros. É a busca, a satisfação de necessidades psicológicas. Além disso, a necessidade de sentir-se realizado. Então, o homem busca fazer alguma coisa, em algum setor, em alguma atividade, na qual ele vai buscar seu senso de realização. E então, quando tudo está satisfeito, ele se sente feliz.
E é verdade que muitas vezes algum indivíduo consegue alcançar esse senso de realização através da sua atividade em relação com os outros. Finalmente, chegamos à satisfação das necessidades chamadas psicogênicas. E para analisarmos um pouco isso, é necessário nós olharmos para o que está acontecendo no mundo. E então nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar depois analisando um pouco as necessidades psicogênicas. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Vamos agora então para as necessidades chamadas psicogênicas. O que é que são necessidades psicogênicas? Ora, como a própria palavra diz, são aquelas que têm a sua gênese, a sua origem aqui na nossa mente. Então as pessoas começam a imaginar que necessitam de uma série de elementos e de conquistas para satisfazer as suas necessidades. Eles criam isso. De maneira, por exemplo, que o indivíduo, ele acha que ele precisa, ele necessita de ter um carro para trabalhar, em vez de andar a pé. Mesmo que seja em curta distância, para indicar status. Então ele acha que tem que comprar o carro mais sofisticado, mais caro. É a madame, por exemplo, que diz para o marido: eu preciso de um vestido novo para ir à festa. Onde é que se viu eu ter que usar segunda vez um vestido numa festa? Todo mundo vai falar. Aliás, até começam a fazer desta luta por status um motivo de venda. Por exemplo, quer que o seu vizinho tenha inveja de você? Então compre tal coisa. Isto é, incentivar a vaidade para poder alcançar algum objetivo, algum dinheiro vendendo alguma coisa. Então, essas necessidades são atendidas muitas vezes e através de luta, de esforço, desperdício de energia, gasta-se muito dinheiro para simplesmente satisfazer uma vaidade. Ou honra, fama, e as pessoas fazem as coisas mais excêntricas. Ainda apareceu na televisão esses dias os famosos mandando fabricar botas as mais sofisticadas, valendo até centenas de milhares de reais, apenas para satisfazer o quê? Uma vaidade pessoal e se tornar com isso famoso. Agora imagine, quanta coisa poderia ser feito com um dinheiro que, na realidade, não vale para muita coisa. Nesse caso, de gastar e desperdiçar as coisas. Faz-me lembrar, por exemplo, aquela ex-presidente das Filipinas, Imelda Marcos, que, segundo diz a reportagem, tinha em casa cerca de 3.000 pares de sapato. 3.000 pares de sapato a troco de quê? Qual a necessidade? Simplesmente de satisfação de uma vaidade, né? Agora, essas necessidades psicogênicas é que consomem a maior parte de dinheiro de certas pessoas. E então procuram alcançar esse dinheiro, não importa como. Passando por cima de leis, por cima de ética, por cima de qualquer obstáculo que impeça a aquisição de dinheiro, e então vem aquilo que nós chamamos de corrupção. E nós sabemos que a humanidade está grande parte envolvida nisso. Não somente entre os pequenos, a ralé da sociedade,
mas também entre até os dirigentes de uma nação. E nós temos notado isso não somente no nosso país, pelo mundo afora. Países que antigamente eram considerados como modelos de moralidade, hoje em dia também estão nessa situação em que os dirigentes simplesmente são corruptos, vendendo a sua honra, vendendo a sua nobreza, à busca de quê? De poder e de dinheiro. Agora, a mentalidade tem se tornado materialista. Busca-se ter em vez de ser. E isso é frequentemente mencionado. No entanto, agora, minha gente, as regras da ética vão pelo ralo abaixo. E para manter a aparência, o que fazem os legisladores? Mudam as leis. E essas leis favorecendo sempre a interesses próprios. Então a lei é feita para favorecer quem faz a lei ou quem está com ele relacionado. Então, dessa maneira é que as leis têm se tornado imperfeitas, injustas. E aqueles que nobremente têm certos princípios elevados de conduta ficam prejudicados. É o que nós vemos atualmente no nosso país. Agora, em busca desta satisfação pessoal, o indivíduo fica correndo para cima e para baixo, numa faina, num trabalho descontrolado, dia e noite, provocando então dessa maneira aquilo que já é característica da sociedade moderna, o estresse. Todo mundo vive estressado, angústia, ansiedade, frustração, dúvidas, incertezas, vão acumulando de tal maneira que chega um momento que o coração do indivíduo não suporta mais. E então vem aí os AVCs, os infartes e assim por diante. Agora, não somente isso. A situação do mundo na questão de funcionamento perfeito do organismo está deixando muito a desejar. Doenças, enfermidades, pragas, endemias, e assim vão ganhando o mundo. Na realidade, para ver a situação em que a sociedade se encontra, basta você entrar num hall de um hospital, hoje em dia, para ver milhares de pessoas buscando saúde num hospital, buscando saúde no meio da doença. É interessante que a ciência tem descoberto, muitas vezes, não somente qual é o problema, qual é a causa, mas também a melhor maneira de como evitar tudo isso. No entanto, ninguém dá atenção. Ninguém dá atenção àquilo que a ciência está fazendo para modificar certos hábitos de vida. E então acontece o quê? Acontece isso. O indivíduo transgride, desobedece às leis da fisiologia, do perfeito funcionamento do corpo, transgredindo das maneiras mais inusitadas às vezes, e quer gozar de boa saúde. Então, por exemplo, o indivíduo bebe até cair pela sarjeta. Quando ele adquire cirrose hepática, em resultado disso, ele vai correndo para o hospital e dizer, olha, você tem que me tratar, você tem que me dar saúde. Já pensaram? É isso que está acontecendo no nosso planeta. Não somente aqui no nosso país, em volta do mundo. Hábitos, maneiras de viver totalmente contrários às leis que regem o bom funcionamento do organismo. E então depois correm atrás da medicina para resolver os seus problemas. Agora notem, isso acontece hoje em dia e está acontecendo, por exemplo, em nosso país.
Nós estamos sabendo agora o que está acontecendo no sentido de trazer médicos de outros países para tratar de pessoas que estão doentes aqui. Outros dizem, não, nós temos médicos suficientes. A questão, de fato, é que precisamos ter condições para trabalhar. E isso não deixa de ser verdade. Há, em certos hospitais do governo, médicos à disposição. No entanto, ficam ali porque muitas vezes não tem uma agulha de sutura, não tem uma linha de sutura, não tem nenhum material para realizar uma cirurgia. Então os médicos ficam esperando por isso e os pacientes lá fora sofrendo e muitas vezes morrendo na própria fila enquanto aguardam atendimento. É a situação do mundo, a situação de desequilíbrio, vamos dizer, desmandos no modelo e no estilo de vida. Agora, ainda além disso, o ser humano, para tentar resolver alguns dos seus problemas, não estou agora falando de necessidades biológicas ou psicológicas, mas ele vai procurar alcançar alguma coisa também destruindo o seu próprio ambiente. Vamos dar um exemplo. Há aumento da produção de carne para exportação, para entrada de dinheiro para o país. Então, o que se faz? Destrói-se o ambiente físico para que ali possam crescer e desenvolver os animais que vão produzir carne para exportação. E essa destruição do ambiente, que está se alastrando muito em nosso país, vai provocando, na realidade, uma destruição do próprio ambiente onde o indivíduo deveria buscar outros tipos de alimentação, uma vez que a carne é um alimento tremendamente caro. Eu estou só dando um exemplo. Existem outros problemas também. Ora, o primeiro deles é a explosão populacional. A busca de mais alimentos para que essa explosão da população possa satisfazer as suas necessidades de alimentação. O nosso planeta tem limites definidos e já os estudiosos disseram que é necessário, pelo menos, a quantidade suficiente para alimentar 13 bilhões de pessoas, que, segundo eles, é o limite máximo que o nosso planeta pode suportar de população. Nós já estamos com mais de 7 bilhões e meio e dentro dos próximos 20, 30 anos chegaremos aos 13 bilhões. Como alcançar alimento para tantos? Vamos ver no próximo bloco. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Continuando a nossa análise, falamos a respeito da explosão populacional e que o nosso planeta poderia suportar no máximo 13 bilhões de pessoas. E para isso, logicamente, a necessidade de alimentação. O interessante é que o nosso planeta tem limites definidos. Não é um instrumento de borracha que ele estica à medida que vai crescendo a população. E além do mais, a produção de alimentos depende de recursos, de terras produtivas, e que essas terras, na realidade, nem sempre são muito férteis.
e necessitam de um tratamento especial para poder produzir mais e melhor. E para isso necessitam de fertilizantes. Esses fertilizantes, grande parte deles, provenientes de fontes que não são renováveis. Haja vista, por exemplo, o fato do petróleo. Grande parte dos fertilizantes são vindos do petróleo. E o petróleo é um dos recursos que nós obtemos na natureza que não são renováveis. Quando no início do século XX, fazendo os estudos da prospecção de petróleo, verificando a quantidade aproximada de petróleo existente no subsolo, verificaram que daria para muito tempo. Quando chegou o ano 2000, verificaram que esse petróleo já havia sido consumido pela metade. Portanto, mais 100 anos, acabaria-se com o petróleo. Portanto, é uma prospecção, uma previsão. Mas, como nós estamos aumentando o consumo, já sabem, os cientistas fazem a previsão, que por cerca do ano 2060 não haverá mais petróleo. Então, nós precisamos buscar de outras fontes recursos para que possamos continuar a usar todo esse maquinário, automóveis, locomoção toda, sem petróleo. E aí, então, vem a seguinte alternativa. O Brasil enche o peito de orgulho e diz, nós temos o álcool que podemos usar como substituto. Tudo bem. E para você produzir álcool, o que é necessário? Plantação, não é? Plantação de cana, é verdade. Planta-se cana ou se planta qualquer outro produto vegetal, qualquer que possa trazer recursos. Então, vai se necessitar de uma maior área para a produção disso. E agora, e a alimentação, onde é que fica? Tem que reduzir, não é? Não é aumentar, tem que reduzir. Mas a população está aumentando, percebem? Nós estamos chegando a um ponto de insolubilidade. Além disso, o que é que acontece no ambiente físico? Já mencionamos, por exemplo, destruição de matas para aumentar a área de produção de carne. Agora vem o problema da água. Já podemos saber, e aliás saiu uma estatística, aliás uma reportagem outro dia, que no ano de 2015, portanto daqui 2 anos, mais de 50% dos municípios brasileiros não terão água potável. A poluição está tomando conta não só dos rios, mas também das águas subterrâneas. A poluição do ambiente está se alastrando terrivelmente, diminuindo cada vez mais o ambiente sadio ou saudável para a população. Além da água, o ar, a poluição do ar que está aumentando, e aliás os países industrializados, os maiores poluidores do planeta, não querem nem assinar tratados de controle disso. Haja visto os Estados Unidos, por exemplo, é o maior poluidor. E agora, nós vamos pensar a longo prazo como controlar isso. A longo prazo não serve. Nós estamos agora necessitados das coisas a curto prazo. E outras nações emergem, coisas como a China, Índia, mesmo o Brasil. A poluição está aumentando de tal maneira que está destruindo toda a atmosfera. E nós temos que ir respirar ar poluído. As grandes cidades, a gente já tem notado que o ar é completamente impróprio para a vida humana. Quando eu estive em Tóquio, por exemplo, eu encontrei indivíduos com máscara na frente da face.
E eu perguntei ao nosso Cicerone o que era aquilo, porque máscara, será que eles estão doentes, não querem espalhar alguma doença? Ele disse, não, é simplesmente uma latinha de oxigênio, porque o ar de Tóquio é tão poluído, que eles então usam esse recurso para poderem ter um pouco de oxigênio para respirar. Vocês já pensaram agora nas grandes cidades daqui para o futuro? Todo mundo andar mascarado para ver se arruma um pouco de oxigênio para respirar? É o que está acontecendo no nosso planeta. E então, esses recursos naturais estando desaparecendo, não são renováveis. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Estamos chegando a um ponto em que é quase que impossível continuar a nossa vida. Agora, para poder continuar a produzir alimentação, nós estamos, logicamente, desenvolvendo grandes tecnologias. Não há dúvida. Mas, como eu já disse, o tratamento do solo para produzir melhores alimentos em maior quantidade vai tornar cada vez mais caro a produção de alimentos. Portanto, tornar cada vez mais difícil a vida daqueles que lutam, a grande massa da população que luta pela sobrevivência. Agora imagine, nós procurando lutar conseguir através da tecnologia melhores recursos, melhores técnicas de produção de alimentos e cada vez menos recursos para isso. É o que está acontecendo. Esse desequilíbrio total. Além disto, vem a questão da relação entre as nações. Um não pode viver sem o outro e um não pode também viver com o outro. E aí surgem aquelas guerras, aquelas diferenças. E que nós vemos aí que o equilíbrio político do mundo está sofrendo de tal maneira que existe a grande possibilidade de mais uma catástrofe de guerra no nosso orbe, na nossa Terra, no nosso planeta. Agora, meus queridos, diante disso, qual é a prospecção para o futuro? Ora, dizem os estudiosos, aliás, os cientistas agora, ao fazerem prospecção para o futuro, que estamos a caminho de um colapso final. E o que faremos? É a pergunta que eles fazem. O que é que nós faremos? E é interessante. Quem sabe para uma próxima ocasião, vamos tratar alguma coisa a respeito disso, da prospecção para o futuro. Mas esses cientistas já sabem que não há solução humana para os problemas humanos. E então, sabe o que estão fazendo? O Dr. Gerald Barney, que foi o coordenador do estudo do Sistema Mundial para o governo americano, ele chega a fazer a pergunta: o que faremos, uma vez que estamos caminhando para um colapso final? E o apelo dele é para que os religiosos do mundo, os líderes de todas as religiões, não só religiões cristãs, mas do mundo inteiro, se reúnam e apresentem alguma solução. Que solução agora? O homem não tem mais solução. E então voltam-se para a religião. E, meus amigos, esta é uma solução que a antropologia teológica apresenta. A única possibilidade. E nós vamos verificar isso. Vamos para estudar um pouquinho a antropologia teológica para ver o que a teologia diz a respeito disso. Então teremos uma solução e se aceitarmos ou não vai depender da atitude de cada um. Espero que você tome a decisão correta. Portanto, siga o caminho da antropologia teológica, que eu penso, segundo o meu próprio fraco parecer, é a única solução para os problemas do homem. Obrigado pela atenção.